Salve, salve, rapaziada. Aqui é o Diego do Piadas NFL e você está ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Um abraço. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai ser o famoso off-topic pra galera aí dos fóruns, Orkut antigamente também, quando tinha fórum, ou fórum de qualquer assunto aí, sempre tem aquele off-topic, né, o fora de tópico, que na verdade hoje eu não vou falar tanto de fantasy, pode ser que encaixe alguma coisa, lembre de algum detalhe aí no meio, mas hoje eu vou contar uma história pra vocês que eu tô devendo desde o início da off-season, né? Desde o início da off-season eu falei que eu ia contar a história de como que como foi meu primeiro jogo em loco, meu primeiro jogo da NFL, um sonho realizado, por assim dizer, né? Eu acho que o sonho de muitos brasileiros que gostam da NFL é um dia poder estar no estádio e ver um jogo da NFL ao vivo. É sensacional, já adianto isso. E como que de um sonho que começou... Eu sou um pouco perfeccionista, então eu queria já começar com o pé na porta. E a minha ideia era assistir nada mais, nada menos do que Aaron Rodgers contra Tom Brady em Foxborough. Só que no andar da carruagem eu acabei vendo Blake Bortles em Londres. Pode dar risada, mas vou te falar pra uma coisa assim, ó. Foi sensacional. Certo? Mas antes de falar um pouquinho dessa experiência, como foi o passo a passo, como é que desenrolou essa história, trazer um pouquinho de notícias dessa semana, né? A gente segue com a novela Aaron Rodgers, hoje é dia 2/6, então já entrou naquela fase onde os contratos têm aí uma situação que podem ser um pouco mais favoráveis aos times trocarem esses jogadores que não estão satisfeitos ou liberarem. Eu digo mais trocarem, né? Porque nem Packers, por exemplo, vai liberar Aaron Rodgers e nem os Falcons vai liberar o Julio Jones. Tem uma questão também, Zach Ertz, esse sim pode ser liberado, mas eu ainda acho que eles estão buscando trocas, por isso que nada aconteceu. Mas algumas notícias, por exemplo, que a gente tem aqui, só para não passar em branco, já que tem muita movimentação, os rookies começaram a ter seus contratos assinados, Najee Harris, Ja'Marr Chase, entre outros. A gente tem algumas notícias agora das OTAs, que são aqueles primeiros treinamentos, né, dos times. Tem alguns veteranos que nem participam desses treinamentos, mas a gente consegue já ter um pouquinho de noção de como vai ser. É muito cedo, tá? Não é nada que você vá... é muita especulação agora. Às vezes uma notícia que sai são só rumores, né? A gente trata isso como rumores, mas às vezes de algum rumor a gente tira alguma coisa interessante e numa situação aí consegue uma troca no Fantasy, alguma coisa assim, em Ligas Dynasty, por exemplo. O Jalen Reagor, que é um cara que o ano passado não foi muito bem no Philadelphia Eagles, acabou tendo algumas lesões e tudo mais, não foi aquilo que se esperava, a equipe draftou Devonta Smith, e a notícia é que ele pode jogar agora no slot e também fora dele nessa temporada. Eu acredito que ele possa ser deslocado para o slot, até porque ele não é um cara tão ágil, ele não consegue ter uma separação do marcador tão boa assim, e esse tipo de jogada pode ficar mais com o Devonta Smith. A gente tem a questão do Jimmy Garoppolo, que segundo o Kyle Shanahan está curado, ele deve ser o titular dessa equipe ao menos no início do ano. Ricky Seals-Jones, por exemplo, tight end, assinou com o Washington Football Team, ele que vem pulando de um time para o outro, não consegue se firmar em nenhum lugar. O Nick Bosa, falando um pouquinho de defesa também, que ele perdeu praticamente a temporada inteira, né? Ele sofreu uma lesão na semana 2 no ano passado, deve estar pronto para o training camp, então Nick Bosa voltando aí para o San Francisco 49ers. O Saquon Barkley, ele tá se recuperando daquela lesão no ligamentar, do ligamento cruzado anterior, deve estar 100% para jogar nesse ano, tá? Até porque foi no início da temporada também. E só que ele não deve ser mais o workhorse, pelo menos isso é o que vem se especulando e é os reports que vêm lá de Nova York, que o Saquon Barkley não vai ser mais aquele cara 3 descidas direto para ele. Ele pode ter um pouquinho de
de divisões aí, tanto que quem joga a Liga Dynasty com uma galera mais hardcore mesmo, já tá vendo que os caras estão buscando o jogador do elenco dos Giants para tentar achar o cara que vai ser quem vai dividir um pouco aí desses snaps. O Tua Tagovailoa é um quarterback que não foi tão bem assim nesse primeiro ano, e ele está se sentindo mais confortável, segundo o Brian Flores, né, que esse ano eu acho assim que ele tem que dar um salto, senão ele vai acabar ficando para trás e o projeto Tua Miami vai diminuir bastante, vai ter alguma complicação. A gente tem algumas outras notícias aqui que não são tão relevantes assim. Jeff Wilson, que está machucado, já falei sobre ele. Aqui uma coisa importante, tá, que eu falei bastante nesses dias. Falando de rookies, tá? Rookies, a gente chega agora naquela parte do ano em que já foi falado praticamente tudo que tinha que falar. Pouca coisa, agora mais assinaturas de contrato, sempre tem um ou outro que vai demorar um pouco mais para assinar, vai sair aquelas notícias que o cara não assinou ainda, mas ele vai acabar assinando. E uma coisa que eu levantei muito, tá? Muito nesse podcast, Tutu Atwell, escolha do Los Angeles Rams, ele está se preparando para ser um retornador. Isso, informação vindo lá de Los Angeles. Então ele deve ser, sim, um retornador. Mesmo sendo uma escolha de segunda rodada, ele deve atuar como retornador nessa temporada de 2021. Outras notícias que a gente tem aqui, o Todd Gurley apareceu lá nos Lions para fazer um treinamento. Quem sabe, mais um running back lá, a gente começa a ter uma situação do DeAndre Swift bem complicada aqui. Se o Todd Gurley acabar assinando com os Lions, já tem o Jamal Williams lá que vai incomodar os snaps do DeAndre Swift. Então, notícia não tão boa assim pro Fantasy. Alguns outros... TJ Sharp assinou com o Atlanta Falcons, irrelevante também. Brandon Marshall, 31 anos, linebacker, ele que jogou nos Broncos, fez está trabalhando lá nos 49ers, mais elenco também, nada de mais importante que Robert Tonyan assinou o RFA Tender, então ele vai jogar essa temporada. Olha só, eu espero que não esteja saindo no áudio, mano. Um vizinho acabou de ligar uma furadeira às 7h20 da noite aqui no prédio. Muito obrigado. Pô, 7h20 da noite é sacanagem, né? Olha, mas que beleza. Vai ficar aí, tomara que não apareça. Corey Davis teve um probleminha aí durante as OTAs. Então, deixa eu pegar minha cachorra, que ela morre de medo de barulhos. E ela já tá aqui do meu lado, se tremendo todo. O Tim Tebow saiu uma notícia que ele pode ser uma espécie de canivete suíço, muito como trabalhou o Tyson Hill lá no New Orleans Saints. Então não duvide de nada, e o cara tá grande, hein? O cara tá enorme. Anthony Firkser hoje é o primeiro tight end do Tennessee Titans, e ele está sendo colocado à prova como um recebedor. Isso é bem importante para o Fantasy também, possível sleeper nessa temporada se nenhum outro jogador assinar por Tennessee, e acho difícil, até porque o salary cap deles, o teto salarial tá estourando, né? Vamos ver umas outras notícias aqui. A gente tem os rumores do Julio Jones, que o Seahawks estaria interessado, Titans interessado, Ravens, Patriots, Eagles, Cardinals. Bom, brincadeira, tem muito time interessado, tá, no Julio Jones, mas tem poucos times prováveis. Bota aí que tem 4 ou 5 possíveis, muito em função do teto salarial. Mas o que pode levar ele a um ou outro time, principalmente, é a situação de que ele diz que quer brigar para vencer alguma coisa. E aí a gente já limita ainda mais times que têm teto salarial disponível, e times que, dentro desses times que têm teto, estão com a possibilidade de vencer alguma coisa neste ano. A gente tem uma notícia também do Michael Carter, running back lá do New York Jets. Ele tem trabalhado com os titulares. Isso é uma coisa que a gente também vem levantando aqui, que ele tem a possibilidade sim de ser titular nesse ano, ou pelo menos ter um volume interessante, e ele já está tendo essa oportunidade com os jogadores que seriam titulares. Vamos ver o que mais. A gente tem mais notícias do Alvin Kamara, que ele vai ter bastante volume, isso ninguém duvida de nada. O Rex Burkhead assinou com os Texans, então só para cravar ainda mais, fuja do backfield dos Texans, urgente.
Como eu falei antes, Zach Ertz deve ter uma troca nessa semana e eu diria que times interessados a gente pode ter Colts, Broncos, Bills, quem sabe outros times aí, se falou até em troca de repente com Cardinals, com o próprio Atlanta Falcons, envolvendo o Julio Jones, aí já acho que é um pouco fora da curva. Delaney Walker está em São Francisco, de repente para assinar um contratinho aí. Os 49ers que, se eu não estou enganado, perderam o Jordan Reed. Jordan Reed se aposentou nessa off-season, né? Ja'Marr Chase assinou o contrato. Antonio Gibson esperado para dar um grande pulo na carreira dele, segundo o Ron Rivera, mas eu acho que esse pulo ele já deu um grande pulo, né? Se ele der mais um, ele vai se tornar aí claro, ele ainda tem capacidade, tem teto para isso, né? Mas eu não sei até que ponto que ele pode chegar, de repente bater ali próximo do top 5, de repente em 2 temporadas, se ele continuar evoluindo. Mike Williams espera colocar grandes números, segundo o coordenador ofensivo nesse ano. O Mike Williams é um cara tecnicamente muito bom, porém ele tem muitos problemas com a sua saúde, se manter saudável, muito pela sua fisicalidade em campo, né? Ele entrega tudo e ele acaba se lesionando muito em função disso. O Blake Jarwin, tight end dos Broncos, pode ser também uma opção aí de streaming de tight end nesse ano. Ele que lesionou o ligamento, também o anterior cruzado, deve estar disponível para o training camp. Olho nele também aí nos Cowboys. Essas são algumas das notícias, tá? Dessa off-season, desses primeiros treinamentos aí. E nada, muito especulação, mas às vezes tu pode tirar alguma ideia dessa especulação toda aí, de repente alguma troquinha, alguma coisa que faça sentido para melhorar o seu time, principalmente em Ligas Dynasty. Vamos agora então pro episódio de hoje, falando um pouco dessa história maluca aí, certo? Bora lá. Para não passar batido, não esquecer, lembrando sempre, né, siga-nos no Instagram, principalmente, que é por lá que a gente interage, é lá que a gente troca uma ideia. Tem alguma dúvida sobre draft, seu draft tá rolando ainda, alguma coisa assim, manda lá no DM, alguma questão sobre o time, alguma troca, manda que a gente está sempre à disposição. Eu, no caso, estou sempre à disposição, certo? Então siga lá no Instagram, siga no Facebook, no Twitter. Esse podcast ele estará no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no YouTube também, desde a semana passada. Comecei a postar no YouTube, então os episódios vão ficar lá em áudio, claro, né? Não em live. Live deixa para os meus amigos lá do Brasil Fantasy Football, que estão fazendo um trabalho sensacional. Ontem teve uma live com o Matt Harmon, especialista aí, tem um site chamado Reception Perception, que fala muito sobre a situação dos wide receivers em relação ao fantasy. Ele é um cara sensacional e muita gente boa. Foi muito bom, isso é muito bom pro fantasy no Brasil, né? Páginas que vão fomentando ainda mais o fantasy, faz crescer ainda mais a comunidade, faz chegar a mais pessoas, né? Que não é fácil. Você que joga hoje sabe que o início foi complicado até tu entender. Eu fui a moda louco, fui me enfiei dentro de uma liga e fui avançando e tentando entender, lendo muita coisa de fora na época, porque não tinha, ou eu não via, né, no caso. Mas eu aprendi muito jogando, muito indo atrás, e depois estudando, claro, que hoje é uma coisa que eu faço todos os dias. Não é um dia, não tem um dia que eu não penso em fantasy, que eu não leio algo sobre fantasy. E até para trazer conteúdo para vocês e trazer conteúdo de qualidade. Então, mande esse podcast para seus amigos, tá? Dá um trabalhão fazer isso aqui. Não parece, mas dá um trabalhão. E fora que eu sou um cara muito tímido, então o podcast é bem difícil de fazer. Tá, já me acostumei, né? 60 episódios. Acho que hoje é o 60, inclusive. Ou é o 59, não me recordo. Mas enfim, esse vai ser um episódio um pouquinho diferente, né? Eu sei que você já seguiu lá, já assinou os podcasts aí, já mandou pros seus amigos, então agora eu posso começar a falar dessa história maluca, que eu disse que ia contar pra vocês em uma oportunidade nessa off-season, porém a off-season foi ficando interessante, né? A gente foi fazendo primeiro toda a retrospectiva do ano passado, de cada posição, várias coisas, prêmios de temporada, depois começou calouros, enfim. A gente está agora em junho e a gente, vamos dizer assim, teve uma brechinha numa semana agora, porque na semana que vem já deve começar rankings de off-season. Eu faço um ranking ali, os 30
melhores por posição se o draft acontecesse agora. Então isso deve começar a sair. E se você tem aquele amigo que não entende, diz que não quer aprender e tal, tem preguiça de aprender, manda ele seguir a gente lá no Instagram, que eu tô fazendo uma espécie de um guia, de um manual bem simples, bem objetivo, sem muita enrolação, para você que quer aprender e não sabe ainda. Se você tem um amigo, principalmente, se você está ouvindo podcast, você deve já jogar. Mas se algum amigo seu não joga, você não sabe como começar e tal, além existe o livro do Fantasy Football do Brasil Fantasy Football, tem o guia do Fantasy Football do NFL Fantasy BR também, e eu tô fazendo esse guia porque muita gente pedia um conteúdo assim, para mostrar para as outras pessoas principalmente, então eu tô fazendo esse guia rápido lá, todo dia tem um post diferente, daqui a uns dias vou ter provavelmente 2 posts por dia, onde eu falo como que se joga, detalhadamente. Eu vou falar um pouquinho mais em outro podcast, vou deixar esse assunto um pouco mais pra frente, onde eu já tenho um conteúdo formado, e depois eu vou também trazer algumas dicas de fantasy pra quem é um pouquinho mais avançado e tudo mais. Até esse conteúdo vai ter até teste, tá? Se você é até didático, o negócio tem que funcionar. Mas vamos falar um pouquinho, parar um pouquinho de falar de fantasy, falar um pouquinho de como foi minha primeira experiência num jogo de futebol americano, né? O sonho de muita gente poder ter essa oportunidade de ver um jogo em loco. É assim como o futebol, tu assistir pela TV, assistir lá é diferente. Assim como o UFC, eu assisti diversos UFC no Brasil aqui. Cara, assim, quero assistir ainda um fora, mas não tive essa oportunidade. Mas dentro do Brasil assisti vários nos últimos anos e a experiência é outra situação. É que nem a experiência de uma Copa do Mundo. Se você teve a oportunidade de assistir um jogo da Copa do Mundo ao vivo, no estádio de futebol lá em 2014, cara, é uma energia totalmente diferente. Eu assisti a 4 jogos aqui em Porto Alegre e eu nunca vou me esquecer do jogo Austrália e Holanda. Foi um jogo sensacional o jogo, mas o mais sensacional foi ver, sei lá, 12, 15, 20 mil australianos, mais um tanto assim mais pelo menos uns 10 mil holandeses, sei lá, algo assim. Era muita gente de fora, era uma energia surreal e o povo holandês, o povo australiano, assim, eles são muito animados e tudo. Cara, foi sensacional. A experiência fora do comum. E a experiência de assistir um jogo na NFL é muito parecido assim, com isso. Pelo menos os que eu assisti, né? Eu assisti 2 jogos, eu vou contar a história de um. Depois no finzinho eu conto um pouquinho do outro, que é um pouco mais simples, enfim, mais detalhado, mas esse é o mais engraçado, é como tudo começou, como essa loucura aconteceu. Então, como eu disse, né, a minha ideia, por ser um pouco perfeccionista, era assistir o primeiro jogo na minha história, era ver Rodgers e Tom Brady em campo. Logo que saiu o calendário, né, na verdade primeiro saiu os jogos de cada time, e a gente sabe que um jogo como esse, sim, fora de divisão, fora de conferência, um time só enfrenta o outro a cada 4 anos. E tu assistir Tom Brady e Aaron Rodgers, o melhor da história, o maior da história, por assim dizer, e um dos melhores tecnicamente que eu vi jogar e que muita gente considera que é o Aaron Rodgers, seria fantástico, né? Ainda mais em Foxborough, com aquela situação dos Patriots vencendo tudo e mais um pouco. Não tem nada a ver com time, tá? Antes que alguém pense, tu é Patriots, tu é Packers. Nessa época eu não torcia pra ninguém ainda. Eu assisti por muito tempo a NFL, sem torcer pra nenhum time. Porque eu disse, eu vou deixar pra quando eu sentir um sentimento. Fazia quiz na internet, descubra seu time e não sei o que, e vou olhar. Isso aí é balela, toda vez dava um jogador diferente. Então não vai pra essas histórias aí. Tu tem que sentir, é sentimento, é que nem tu torcer pro teu time de futebol. Por mais que muita gente, às vezes os pais querem que um filho torça para um time, ele acaba torcendo para um outro time, ou eu torço pro time da minha cidade, que é o Juventude, todo mundo já tá sabendo, mas tem muita gente aqui na cidade que torce pro Inter, pro Grêmio, pro Caxias, enfim, é muito de sentimento, e o fato de ir a campo também ajuda bastante nisso. Mas na época, assim, era uma época muito mais tranquila pro coração, tá?
sem torcer, tu acompanha, tu quer o espetáculo, tu quer que tudo vire uma coisa sensacional. Quando eu não torcia pra ninguém, confesso que era bem mais divertido assistir os jogos. Mas depois o Fantasy ajudou também. Nessa época aí eu jogava pouquíssimo ainda. Então era mais uma... acho que eu tava, até já tava com a minha liga principal. Agora, sim, já tava. Porque isso foi 2018. Então quando saiu aquela ideia de que teria Aaron Rodgers contra Tom Brady, eu disse, é esse o jogo. Vamos ter que ir, vai ser em Boston ainda, vamos conhecer uma cidade histórica nos Estados Unidos. Falei com a minha esposa, tudo, vamos, fechou, vamos lá. Vamos conhecer, desbravar os Estados Unidos. Porém, para desbravar os Estados Unidos, só um minutinho aí. Dá um gole aqui que a garganta começou a secar. Para conhecer os Estados Unidos, precisa do quê, né? Precisa de um visto americano. E o visto americano, de repente é mais difícil entrar lá na Coreia do Norte. Mas o visto americano, ele é um dos mais difíceis, se não o mais difícil visto para te poder acessar o país. E como é que funciona esse visto? Tu tem que preencher um formulário, enviar pro consulado, pagar uma taxa que hoje está custando caro pra caramba. Na época eu acho que custava em torno de R$800 cada pessoa. Uma coisa assim, convertendo. Já era caro pra caramba. Mas vale por 10 anos, se eu não me engano, enfim. Beleza, vamos aproveitar, vamos desbravar os Estados Unidos, vamos todo ano assistir o jogo em algum lugar diferente, conhecer estádio, conhecer cidade, tem muita coisa legal lá. Beleza. Aí fizemos todo o projeto, o processo, né, toda a papelada, mandamos a papelada. Eu tinha um amigo meu que trabalhava com isso, e ele fez a revisão, estava tudo ok. A princípio, tudo certo, né, e por eu ter uma empresa, minha esposa também ter uma empresa, já tirava aquela situação de que muitos não conseguem entrar por não ter vínculo. Eles tratam assim, ainda mais na idade, né? Na época eu tinha 26, 26 eu acho. 3 anos atrás, eu vou fazer 30, 26 para 26 anos eu tinha. E na época, bom, tudo certo, né? Tendo o nome, tendo moradia, né? Tenho uma casa, um apartamento no nome. Eu tenho bens, vamos dizer, carro no nome. Tenho empresa que está lá registrada no CNPJ. Cara, minha esposa também. Não vai ter erro, né? Os Estados Unidos, eles olham assim, um cara novo, um casal novo, ele vai ir para lá e vai viver clandestinamente. Ele vai conseguir entrar e vai ficar morando lá e não só visitar. Ele vai deixar o vínculo dele para trás. Ele não tem vínculo para deixar e ele vai ir para lá. Então, eu tava tranquilo. Digo, não, vou chegar lá, tudo certo, né? Tudo em ordem. Aí tem que marcar no consulado, vai até Porto Alegre. Chega lá em Porto Alegre, entra, não dá pra entrar nem com o celular, com praticamente nada. É assim, coisa de filme pra entrar num consulado. É maluco. Tu entra com a roupa do corpo, com a papelada lá, com os documentos. Aí entra, o cara te chama teu número lá pra fazer a tal da entrevista. Num balcão, como se fosse um balcão de banco, assim, né? Aquela... inclusive era um vidro que ele escurecia. Então tu chegava na frente, eles chamavam, depois ele ficava escuro, tu te enxergava nele. E aí o cara chamou e tal, e aí começou a fazer uma pergunta, a fazer outra pergunta, a fazer outra pergunta, outra pergunta e outra pergunta. E foi até a data de abertura da empresa, para ter uma noção. E foi, e até na hora eu pensei, cara, será que eu vou lembrar exatamente da data? Depois eu fui olhar e eu acertei até isso aí. E o cara simplesmente fez umas 10, 12 perguntas, abaixou a cabeça, assinou um papel, imprimiu um papel, assinou e só disse assim, bom, o visto de vocês não foi aceito e a explicação tá aqui. Largou a folha na frente, simplesmente se levantou da cadeira e saiu. E aí na folha tá dizendo, não foi aceito por causa do 2B. Então tu nem sabe o que aconteceu, tu fica em choque, assim. O que aconteceu? Não tem como ter dado errado. Eu vou voltar, pessoal, eu só quero visitar, eu quero assistir o jogo, pelo amor de Deus. Não tem nem choro, ele simplesmente levanta e sai fora. Aí depois pesquisando eu vi que realmente, ele disse que nós não tínhamos vínculo considerado que voltaríamos ao Brasil. Então assim...
quebrou as duas pernas, né? Primeiro, bom, eu acho que eu passei 1 hora de viagem sem abrir a boca, sem respirar. Eu só peguei as coisas e vamos embora. E aí, lá pelas tantas, na metade do caminho, vamos dizer ali, eu não lembro exatamente o que passou pela cabeça bom, não vamos mais viajar para os Estados Unidos, vamos, já que a gente quer viajar, vamos viajar para algum lugar. E aí ela, não sei se eu ou minha esposa falou alguma coisa, tá, só tem jogo lá, não tem jogo em outro lugar. Eu disse, olha, eu sei que tem jogos em Londres, tem jogo do México, e por que a gente não vai para algum lugar assim? Por que a gente não vai para Londres, por exemplo? Eu disse, olha, se eu não me engano, tem um jogo que inclusive na época ia dar para aproveitar um feriado que tinha durante a semana, então não ia perder tantos dias de trabalho também. Quando eu digo empresa pequena, tá? Então muita coisa depende do senhor aqui que estávamos falando. Então por isso eu não tenho como largar lá tudo e sair fora que tem gente fazendo por mim. Não, eu faço ainda muita coisa. Empresa pequena, empresa familiar, é assim. Então, cara, vamos tentar ver se dá pra encaixar. E eu lembrei, eu acho que tinha um feriado, era 7 de setembro? Agora eu não lembro exatamente, mas acho que sim. Até eu posso ver nas imagens, eu tinha separado as imagens pra me lembrar do passo a passo lá. Deixa eu pegar aqui. Foi 28 de outubro, então, isso aí, 7 de setembro na semana seguinte. O jogo era 4 de setembro, o jogo lá em Foxborough. E o jogo que pegaria, vamos dizer, era sexta, segunda, agora eu não lembro exatamente. E o jogo lá em Londres tinha um jogo uma semana antes, e daí daria para aproveitar o tal do feriado também. Eu cheguei em casa, né, eu disse, vamos atrás, vamos pesquisar, vamos lá. E o jogo em si era Philadelphia Eagles contra Jacksonville Jaguars. O Philadelphia Eagles, atual campeão, né, vencedor do Super Bowl, enfrentando o Jacksonville Jaguars do glorioso Blake Bortles em Wembley, para melhorar a situação num palco, assim, um dos maiores palcos do futebol mundial. Então, cara, eu disse, vamos tentar fazer isso aí funcionar agora. Vamos mudar o roteiro. Eu já tinha até visto lugares para visitar, já tinha feito pesquisa em Boston. Cara, não tem noção. Eu sou assim, com viagem eu faço o roteiro. Então eu procuro pesquisar pessoas que já foram para lá, tirar ideias, ver o que é bom, o que é ruim, porque todos os lugares que tu vai viajar, tem aquele lugar que é legal, tem um lugar que é bom, tem um lugar que é excelente. Muitas vezes o lugar excelente não é aquele que todo mundo fala que é legal de ir, ou que tá brilhando em tudo que é lugar. E é assim em qualquer lugar, você sabe muito bem disso. Londres não é diferente, mas Londres é... Nossa. Enfim, eu vou chegar lá. Aí, vai atrás. Como é que eu compro os ingressos desse cara? E agora? Eu comprei pelo... não vai dar pra ver aqui. Droga. Achei que ia conseguir ver aqui. Mas tem um site que revende ingressos. E eu consegui comprar por esse site aí. Inclusive era quase no corner, assim, era quase no escanteio. Eu consegui, até tem vídeo lá. A cada tempo eu posto vídeo do jogo lá que eu gravei lá no Instagram. E consegui comprar o tal dos ingressos e era engraçado que assim, era um dia depois de chegar em Londres. Eu entendo inglês, assim, ouvi muito podcast em inglês, então acabo tendo uma noção. Mas o inglês britânico é um negócio completamente diferente. E era assim, a gente chegava no sábado, o jogo era no domingo de manhã. E em Wembley. Então fiz todo o roteiro de viagem, né? Pesquisei, montei tudo horário por horário. E o domingo de manhã era o dia para ir para Wembley assistir Philadelphia Eagles e Jacksonville Jaguars. Chegando lá, a gente ainda conseguiu dar uma voltinha em Londres no sábado de noite. E no domingo de manhã foi ir atrás. Mas é muito fácil se deslocar lá. É assim, falando um pouquinho de Londres, tá? Eu pretendo ainda voltar lá para assistir algum jogo. Principalmente se eu não tiver visto ainda. Porque eu não quero fazer tão cedo. Mas nem, sei lá, dá pro cara visitar a França, visitar Paris e pegar um
trem subaquático lá ou um avião mesmo pra Inglaterra assistir um jogo. Acho que dá pra fazer isso aí tranquilo. E assim, enfim, no outro dia de manhã, falando de Londres, eu ia falar de Londres um pouco. Londres é sensacional. Eu não... com certeza é uma viagem 5, 6 vezes mais legal do que Boston. Nunca fui pra Boston, mas Londres é fenomenal, assim, é muito legal, muito legal. Quem puder ter a oportunidade de um dia, e se puder encaixar nos dias que tem um jogo de futebol americano, melhor ainda. Tanto que tem o estádio do Tottenham, foi feito para receber jogos. Inclusive a minha ideia é que um dia eu possa assistir um jogo lá no estádio do Tottenham, que foi feito para isso. Mas, pandemia e tudo mais, esse sonho de assistir um jogo por ano já foi por água abaixo, ainda no ano passado. Enfim, chegando lá, pega metrô, é muito fácil se deslocar lá na cidade de Londres, é muito fácil mesmo. Mas pula de um metrô, pula de uma linha para outra, chegamos no estádio, tinha que andar mais um tanto. Primeira coisa, ingresso. Começa a bater aquele desespero. Inclusive mais cedo, o primeiro lugar que eu visitei em Londres, que era mais ou menos caminho, foi a rua lá daquela capa do CD dos Beatles, né? Se me falar agora eu não vou lembrar exatamente. Desculpa aí, pessoal, desculpa quem é super fã. Mas aquela famosa foto dos Beatles lá, quem não vai a Londres tem que fazer aquela fotinho lá, mas é meio deslocado da cidade, de outras coisas. Mas enfim, chegando lá, primeiro que tinha uma rua que saía do metrô assim, que tava lotada de gente já. Não tinha tantas pessoas, mas, cara, ainda não tinha tantas pessoas. Eu achei que tinha, mas não tinha. E várias coisas, já na saída do metrô já tinha coisa. Por exemplo, tinha uma camiseta do Fournette na época, que ele jogava pelos Jaguars, dentro de uma caixa de vidro. E qualquer um tinha a chance de ir lá pegar era um molho de chave, tu tinha que tentar abrir. Quem abrisse levava a camiseta. Era de graça, não tinha que pagar nada, era só ir ali, era já algo pro jogo. Aí já começou, inclusive, uma coisa que quando você fizer, errei, tá? Errei feio. Se tu achar uma manta, uma camiseta, um boné, alguma coisa que tu queira, eu queria uma manta do jogo que mostrasse Eagles e Jaguars. Tinha isso aí. E eu disse, não, depois eu compro lá dentro, depois eu compro de um cara sério, não vou comprar na banquinha logo na saída do metrô, deve estar mais caro aqui. Cara, acabou tudo. Eu não achava nem um pouquinho antes do jogo, eu já não achava mais nada. O pessoal simplesmente terminou tudo que tinha. Então tem essa rua que vai para Wembley, que é sensacional, e aí eu já tava nervoso, porque eu disse, cara, eu comprei de um site de revenda, como é que eu vou achar agora esse negócio de revenda? Até deixa eu achar o site para vocês, revenda tickets NFL. Não é Super Ingressos. O cara não me patrocina, tá? Não é o Ticketmaster. Eu tenho aqui, eu tenho comigo aqui ainda o StubHub. StubHub é o nome do site. Tem ingressos lá, se tu entrar agora, provavelmente deve ter ingressos já para essa temporada, já que vai ter presença de público. Enfim, tinha que achar, era dentro de um hotel, numa salinha dentro de um hotel, assim, tinha que entrar e achar lá. Aí, nossa, depois que o ingresso ficou na mão, aí foi só a tranquilidade, só a felicidade de estar liberado. Aí tinha aquela galera, era cedo ainda o jogo, eu acho que era 11 horas da manhã, horário local. E a gente chegou lá, sei lá, 9 horas, 8h30. Era bem cedo, tá? E aí eu disse, não, vamos fazer assim, o jogo é às 11. Vamos dar uma voltinha aqui perto e tal. Tinha umas lojas lá, outlet da Nike, da ASICS, de não sei o que. Vamos dar uma olhadinha que o pessoal sempre fala que as coisas aqui são baratas. Na conversão acaba saindo barato. Inclusive eu comprei um tênis da ASICS na época que deu R$100, assim. No Brasil custava uns 400. Bem interessante. Uso até hoje. Super bom. Não me patrocina também. Enfim, vamos dar uma voltinha por ali. Depois a gente vai no Tailgate, né? No Tailgate Zone, que é onde tem um monte de interações de NFL, de todos os times, de compra de camisa. Enfim, a loja é lá. Tem essa parte, tem joguinhos, arremessar a bola. Tem um monte de interações com o público. Vamos depois no Tailgate, que a gente tá em tempo. Daí a gente come já alguma coisa no Tailgate. Cara, eu tenho uma foto do Tailgate aqui, que é aglomeração pura.
era muita gente, porque eu acho que o tailgate não era obrigatório tu apresentar o ingresso, agora eu não lembro exatamente. Então tinha muita gente. Bom, aquele jogo foi o recorde de recorde NFL UK, vamos ver se eu acho aqui. A quantidade de pessoas que estavam no jogo foi o recorde da história. Vamos ver aqui, Jaguars versus Eagles Wembley Attendance. 85.870 pessoas. Era muita gente. O resultado do jogo foi Eagles 24-18 nos Jaguars. Não foi um jogo espetacular, tá? Já adianto pra vocês. Mas, então a gente até entrou no tailgate. A gente deu uma volta lá onde dava pra se mexer, assim. Era um espaço enorme e tinha gente por tudo. Aí a gente, cara, se tem essa galera aqui, vamos entrar no estádio, vamos ver como é que é. A gente não tinha noção ainda, né, como é que ia ser. Então a gente entrou no estádio. Nossa, quando tu entra naquele estádio de Wembley é uma coisa sensacional, assim, tu se arrepia inteiro. E ainda tava bem vazio lá dentro, diferente do que eu imaginava, tava bem vazio. E muitos de vocês sabem que os Jaguars tentam mandar praticamente todo ano um jogo lá em Londres. Eles tentam que o pessoal de Londres vire fã da franquia de Jacksonville. E eu pensei, cara, eu não torço pra nenhum time, eu vou chegar lá, eu vou estar na casa dos caras. Eu vou torcer pros Jaguars. Cara, vai me motivar, enfim, né? De repente, será que não vai me... Difícil sair de um jogo desse sem torcer pra alguém. E chegando lá, assim, quando começou a entrar gente no estádio, tinha gente de tudo que era torcida. Era assim, já chegando lá, a gente já aproveitou que não tinha muita gente, já foi almoçar, no caso, tomar um pint de cerveja, cerveja quente, inclusive, tá? Cerveja quente, quando eu digo, é o estilo da cerveja. Era uma porter, enfim. Enfim, tava muito boa. Mesmo ela tava na temperatura ambiente e tava sensacional, descendo muito bem. E enfim, aí chegando lá achando que ia ser a galera dos Jaguars, tinha uma legião de torcedor dos Eagles. Vocês não fazem noção de quanto essa torcida dos Eagles é apaixonada. E inclusive isso aí me tocou bastante. Depois desse jogo aí eu nunca mais deixei de torcer para um time chamado Philadelphia Eagles. Eu não falo para ninguém. Poucas pessoas sabem. Quem joga fantasy comigo sabe. Mas assim, eu nunca divulguei o meu time pra... Enfim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim. No Brasil isso é sempre muito ruim, tu analisar alguma coisa. O pessoal sempre leva para um lado errado. Mas quem me acompanha em 3 anos de fantasy sabe que eu nunca fui, assim, um cara que puxou pros Eagles, um cara que puxou pra uma situação dessa. Eu sempre fui muito imparcial. Porque precisa. O clubismo não leva a nada no fantasy football. Tu não vai vencer nada sendo clubista. Tu pode ter mais informações sobre os teus jogadores do teu time, mas sempre desconfie do teu clubismo. Então, para vocês que ouvem esse podcast, tá? Vocês sabem em primeira mão agora que o fantasy futebolista, o Guilherme Gianni, é torcedor do Philadelphia Eagles. E eu comecei a torcer depois deste jogo, desse meu primeiro jogo. Então eu comecei a torcer pros Eagles depois do Super Bowl, então eu não tive esse prazer ainda de comemorar o Super Bowl do meu time. E tá difícil. Mas tudo bem. Vamos seguir aqui, porque interessa. Então, no início, os jogadores, eu vi todos os jogadores entrando para aquecer, toda essa preparação. Eu entrei cedo, então eu vi tudo isso aí, coisa que no futebol, quando eu era muito novo, eu assistia, porque eu chegava cedo. E que hoje em dia eu chego praticamente com o jogo rolando. E, cara, na minha frente tinha uma família, um casal, com 3 crianças pequenininhas, vestidas de Philadelphia Eagles. Mas pequenas, quando eu digo pequenas mesmo, assim, sei lá, 6, 7 anos no máximo. E, cara, sensacional. Energia, assim, aquilo me trouxe de uma forma que eu virei torcedor dos Eagles por causa da torcida dos Eagles. Isso me deixa, assim, também um pouco mais... Eu esperei sentir alguma coisa e foi ali a primeira vez que eu senti mesmo. Então, eles fazem todo aquele aquecimento, saem, depois tem a entrada oficial dos times, tem a questão da bandeira, é cantado o hino tanto dos Estados Unidos lá como da Inglaterra.
Então, assim, muito emocionante essa parte. A entrada principalmente dos Jaguars foi muito legal, porque era o time da casa, entre aspas. O próprio o mascote desceu de rapel no meio do estádio. Foi muito legal. Assim, é um show, é um espetáculo. Um jogo de futebol americano. E outra, lá passa muito mais rápido do que na TV. Porque tu tá vendo, tem coisa o tempo inteiro. Tu tá na TV, para por isso, para por aquilo, para por não sei o que. Mas lá tu vê a movimentação, tu vê os times se mexendo, tu vê o fora de campo. Vou até ficar meio triste agora falando tudo isso aí. Porque realmente é uma sensação... É diferente. Quem assiste futebol na TV e no campo sabe. E potencializa isso com 85 mil pessoas em um jogo de futebol americano, onde acontece muita coisa, onde muitas são as possibilidades. Então, no final das contas, acabei vendo o time, o ex-campeão, né, do Super Bowl, no caso, o ex-campeão. O time campeão, que praticamente o time era muito próximo, contra o Blake Bortles. O Blake Bortles aqui ele entra só como um coadjuvante, porque ele não foi nada demais, não atrapalhou o espetáculo e aquela vontade que tinha de assistir um jogo da NFL em loco, ao vivo, ver a ação acontecendo e ter certeza de que aquilo ali era aquilo que eu esperava, se não mais do que isso. E fora num cenário daqueles, Wembley, Londres, assim, sensacional, eu só digo isso pra você, sensacional a experiência. E eu não me arrependo de nada de não ter visto Aaron Rodgers e Tom Brady, até porque o jogo não foi tão bom. Não era por isso que eu ia assistir o jogo, enfim, mas assisti e eu agradeço por terem não me deixado entrar nos Estados Unidos, porque eu pude conhecer uma cidade incrível, um negócio fora do comum, virar torcedor dos Eagles, assistir o primeiro jogo no Wembley, assim, não tem como descrever essa sensação. Então, fiquei devendo para vocês essa minha aventura, né, de como que se transformou, como eu acabei assistindo o Blake Bortles. Quem ouviu o podcast aí tá sabendo um pouco como que foi essa experiência de assistir o jogo, e são algumas horas, né, toda essa função aí, mas que passam voando, e quando acaba tu só pensa assim, já acabou, agora eu não sei quando é que eu vou ter essa oportunidade de novo. Eu no ano seguinte segui a mesma lógica, e aí eu fui pro México e assisti o ainda não campeão Kansas City Chiefs contra o Los Angeles Chargers. E acabou que no meu primeiro jogo, no perfeccionismo, no primeiro jogo que eu assisti um campeão atual do Super Bowl. E no segundo jogo eu assisti um time que foi campeão naquela temporada. Eu assisti Patrick Mahomes ao vivo. Mas isso é uma experiência de repente para me contar num outro dia. Não nesse, que esse aqui já... Eu achei que ia ser bem curtinho o episódio. E já tô aí com 40 e poucos minutos de episódio. Espero que não tenha sido maçante, espero que vocês tenham gostado. Depois me manda lá o que vocês acharam, tá? Bem importante pra mim. Enfim, fiquei devendo, e tá aí como é que foi essa experiência do meu primeiro jogo em loco e tudo que ocorreu aí sem contar que na saída foi uma tranqueira pra sair, liberaram catraca, foi uma loucura, porque, cara, 85 mil pessoas pra desovar é muita gente, mesmo no estádio daqueles. Enfim, essa foi a história do meu primeiro jogo em loco. Um episódio um pouquinho diferente aí, um pouquinho falando mais de mim, falando da NFL, um pouco de fantasy, falei um pouco lá no início nas notícias, mas eu queria trazer isso aí pra vocês, que pra mim foi sensacional, eu queria compartilhar esse episódio na minha vida pra vocês. Certo? Um bom resto de semana a todos aí, e voltamos na semana que vem com mais um podcast do Fantasy Futebolista. Certo? Um abraço!